vou anunciar aqui o livro Lula e a Política da Astúcia, trajetória da liderança construída a partir do povo. Esse livro está sendo publicado pela Expressão Popular, em coedição com a Fundação Perseu Abramo. É escrito pelo professor de História na Duke University, North Carolina University, o John French, que está aqui com a gente. Olá, professor. Seja muito bem-vindo, uma honra enorme te receber. Tudo bem com você? Ótimo. Eu estou aqui em Fortaleza, no Centro de Formação do MST. A Expressão Popular está vinculada com o MST e uma coedição com a Fundação Cultural do Partido dos Trabalhadores. Sim. Professor, eu queria que você começasse falando um pouquinho sobre essa questão do trabalhador. Sabe que nessas entrevistas que eu tenho feito agora durante essa corrida eleitoral, né, muita gente ressalta essa característica de Lula trabalhador, né, e o quanto isso faz diferença num processo eleitoral. Tem muita gente que vota no Lula porque é isso, o Lula tem um histórico de trabalhador, existe essa identificação do povo com o Lula, isso faz muita diferença na constituição dele enquanto candidato, né? Eu queria que você trouxesse um pouquinho essa avaliação sobre a questão do trabalhador Lula e o que você traz em relação a isso no livro também. Ótimo. Eu acho que eu tenho uma observação sobre isso, que Lula sempre, se você pega, mesmo em todas as eleições presidenciais, Lula, toda a votação dos candidatos da esquerda, partidos de esquerda, nunca chegou a ser mais do que 30% da votação total de Lula. Lula atinge não apenas trabalhadores, mas também, vamos dizer, o povo humilde do país. Ele tem uma importância, tem muitas Lulas. Tem Lula que é concebido como sindicalista, como trabalhador industrial, como operário qualificado, mas também tem o Lula, o nordestino que deu certo. Você tem o Lula como pessoa que representa o humildes. Você tem uma variedade de Lulas aí, e também tem os intelectuais esquerdistas, tem a sua versão de Lula também. O livro aqui, 2/3 dos livros, pega apenas a época até 1980. É muito bom lembrar que, nesse momento, a grande maioria do país não estava vivo. Apenas 10% da população são com a idade da minha idade, 65 a mais. Tem 20% da sociedade inteira que tem menos de 14 anos de idade. Então, eles não sabem nada, eles sabem sobre a época do governo de Lula e Dilma, mas eles não sabem muito sobre a história, especialmente a história sindical e a origem dele dentro de movimentos sociais e as complexidades. E também, somente para dar uma abertura para as pessoas, para pensar sobre por que o livro seria interessante. 1/3 do livro trata da vida dele antes de entrar no sindicato. Isso que é porque ele entrou com 23 anos de idade. Ele nem era membro do sindicato quando ele entrou numa chapa como suplente. Ele foi convencido a entrar. Era um operário mais antissindical, antipolítica. Era uma pessoa, vamos dizer, do ponto de vista do irmão dele, ativista, já ignorante, uma pessoa, etc. Então, a mudança de Lula, a evolução dele. Mas se você está interessado em saber mais sobre a família, as dinâmicas de todos os membros da família, ouvir mais do que apenas referências de Lula sobre Dona Lindu, a mãe que saiu de uma relação violenta para levar 8 crianças para São Paulo, de Santos, para tentar se fazer alguma coisa para vencer na vida. E quando ela morreu com 63 anos de idade, durante a greve de 1980, ela já teve êxito, porque nenhuma das filhas caiu na prostituição, e todos os filhos eram operários, então, e não caíram na criminalidade. Isso já é muito. A gente tem um pouquinho disso na biografia do Fernando Moraes, né? Muito legal saber que o seu livro também traz esse Lula antes de entrar nesse mundo político. Muito legal. Professor, o senhor atribui a algum fato na história de Lula ou a alguma característica pessoal essa capacidade que ele tem de mobilização desde sempre, né? Porque você conta, inclusive, no livro, como quando ele começou a falar com trabalhadores, não existia essa questão do coletivo entre os trabalhadores, né, de organização, e Lula conseguiu fomentar isso. Você atribui a algum fato específico, alguma característica específica de Lula a isso?
O argumento que eu faço no livro, que pode ser controvertido, pode ser que pessoas vão debater isso. O argumento que eu faço é o seguinte: a escola, o sindicato, especialmente o sindicato em São Bernardo, era uma puta escola de política. E se você quer aprender sobre como é que ele fez um aprendizado na política, é ver o sindicato aí. E o sindicato, eu acho que a coisa mais importante é saber o seguinte: ele era muito tímido, não houve nada dele como sendo uma pessoa carismática. Ele era uma pessoa que chegou a ser presidente do sindicato sem falar publicamente numa reunião sindical. Porque ele era... Então, o surgimento do carisma de Lula surgiu das grandes greves. Eu explico como isso aconteceu. E também chegou a acontecer em paralelo com a emergência desse grande ator social coletivo constituído através daquelas greves, os chamados, os famosos. Hoje não existe mais, obviamente, mas os peões grevistas do ABC, os peões rebeldes do ABC. Então, eu acho que a questão, para mim, o argumento que eu faço é que a natureza tem uma coerência sobre a forma de liderar de Lula, que veio do sindicato e vai continuar. Já foi firmado antes da primeira greve, em 1978, o discurso, mas também a forma de fazer a política, que é a criação de espaços de convergência, apesar das diferenças. De juntar, de estar aberto para estabelecer diálogos e para entrar em relações com qualquer pessoa, de todos em cima, ao lado, embaixo e coisas assim, porque e depois ele não foi dentro do sindicato um representante da esquerda, nem nada disso, sempre era uma figura aí para moderar, para fazer o vínculo entre pessoas e grupos que estavam uns contra os outros. Então, essa coisa, uma política, ele sempre estava vinculado, que não quer dizer que pessoas envolvidas, como o irmão dele, diretamente em posturas combativas e agressivas e coisas assim, não é que eles são importantíssimos, Lula reconhece isso, mas ao mesmo tempo a capacidade de manobrar entre as redes de poder em cima, isso é uma coisa que é fora do comum, mas é a característica mais distintiva. Ele também é uma pessoa que não gosta de deixar inimigos atrás, é uma pessoa que gosta de fazer uma política de somar, abrir relações, e mesmo com pessoas que são inimigos. Você nunca sabe o que vai acontecer daqui a futuro. Eu acho que, na realidade, a decisão de incorporar Alckmin já é uma boa representação de exatamente o tipo de política, uma coisa que ele também fez em 2002, quando ele convidou um industrial de Minas Gerais, que já teve grandes dificuldades com os sindicatos representando os trabalhadores deles, para entrar para ser vice. A gente está acompanhando, inclusive, pessoal, algumas fotos que estão no livro, tá bom? Aqui ao lado. Professor, outra característica que surge muito forte, né? Principalmente nesse momento que a gente discute agora a eleição, é a empatia de Lula, né? Tendo em vista que o outro candidato, Jair Bolsonaro, não tem empatia alguma, né? Então, seja ali na pandemia, quando ele deu declarações horríveis, seja na última semana, quando ele falou sobre a questão da fome, né? Que imagina que não tem ninguém passando fome no país, que não tem ninguém pedindo pão nas ruas. Então tem essa característica muito forte de Lula, que é a empatia. Talvez ele não tenha sido carismático desde o princípio, mas ele me parece que sempre foi empático. É real? Não, eu acho que se você quer pensar um pouco, aquele comentário que fome não existe foi feito em São Caetano, que é uma parte da UABC, uma parte bem classe média, mas ao mesmo tempo eu acho que a questão é o seguinte: a possibilidade, eu ouvi uma companheira do MST que estava discutindo comigo hoje, que dizia: você tem que fazer política do coração. E eu citei exatamente uma coisa no livro, que ele explicou isso para Marta Arnica, uma famosa esquerdista da América Latina, que se você faz o trabalho apenas através da cabeça, você faz você é realista demais e muito duro. Tem que fazer a partir da coração. Essa capacidade de abrir-se. Ele também, se você quer imaginar quantos milhões de conversas ele teve, ele gosta de falar com todo mundo, pode ser
com whisky salgados em um apartamento funcional na Brasília, mas está totalmente certo ficar com uma pessoa japonesa, uma pessoa muito pobre em um lugarejo, no interior, comendo pirão com eles. Do ponto de vista dele, ele não, sem falar política, ele somente fazer uma conexão humana. Isso já é uma coisa fora do comum, uma coisa que cria a quantidade de histórias que eu já encontrei, pessoas mandam para mim sobre conversas que eles tiveram, de algum contato de Lula com eles, que você acha não é importante, mas para as pessoas embaixo, para as pessoas humildes, o fato de uma pessoa poderosa, uma pessoa reconhecida, estar aberto e dar mostras que ele se sente com ele. Mesmo ele começou no sindicato resolvendo problemas de aposentados e viuvinhos. E ele explicou que ele chegou a conhecer sobre um monte de tipo de dificuldades que ele nem imaginava. Ele dizia, mesmo quando eu não poderia fazer nada, ao mínimo eu era aí para ouvir. Sim. Perfeito. Olha só, pessoal, o livro, inclusive, tem lançamento amanhã, sexta-feira, em Recife, Pernambuco. Dá para acessar, olha, você pode fazer o download de graça através da Fundação Perseu Abramo. Vou deixar aqui para vocês. Acesse para download, é fpabramo.org.br/publicações. E o livro está em pré-venda com desconto, inclusive pelo site Expressão Popular. Daí é expressãopopular.com.br, é só acessar, também está aqui na tela para vocês, tá bom? Professor, parabéns pelo trabalho, muito obrigada pela participação aqui com a gente, por ter disponibilizado o seu tempo aqui com a gente, e até uma próxima, um abraço. Tchau, então. Até.